companheiro Newton, que vai nos falar durante a palestra, o estudo que ele vai fazer, e durante o passe, a nossa Adilane vai fazer a sustentação. Eu vou começar a leitura da mensagem. Durante o passe, a Adilane vai nos falar do capítulo 6, o Cristo Consolador. É o capítulo que nós estamos usando esse mês, porque as mensagens são todas do Espírito de Verdade. Essa mensagem é muito bonita, vale muito a pena em casa a gente reler com calma. E nos diz assim a mensagem: Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, lembrando essa última frase dessa mensagem, que é muito bonita, quando a gente faz a nossa oração, Jesus responde: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Então vamos falar com Ele. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, nesta nossa reunião tão querida, onde todos nós nos sentimos confortados pelo Teu amor, pela Tua luz, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, e pelo carinho, pelo afago que os espíritos queridos que trabalham aqui na nossa casa, no nosso SEAP, a nossa casa de amor, pelo afago que eles nos fazem. Nós te agradecemos muito, Jesus, por termos nos intuído durante este ano e por continuar nos intuindo, nos encorajando a estarmos sempre aqui, dizendo presente aos teus estudos, aos ensinamentos também dados por esses espíritos valorosos e pelas leis de Deus, nosso Pai. Então, Jesus querido, é em teu nome, em nome desses espíritos amigos que trabalham aqui no nosso SEAP, em nome de Deus, nosso Pai, que iniciamos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra ao nosso companheiro Newton. Que Deus o abençoe. Bom dia. Se o som não estiver bom, eu acho. Bom dia. Melhorou o som? Melhorou? Fala com ele ali, Guilherme, para ajustar quando não estiver bom. Estamos encerrando o nosso ano de 2023 e praticamente iniciando o ano de 2024. Foi um ano de muito trabalho em nossa casa, de muita dedicação, suor e lágrimas derramamos aqui. Trabalhamos na medida da nossa força,
buscando multiplicar os talentos que Deus nos concedeu. Tá bom o som? Tá bom? Tá ouvindo bem? Multiplicar os talentos que Deus nos emprestou. Porque nada possuímos a não ser a nossa consciência, a não ser aquilo que é da nossa alma. E como tem dito os espíritos guias da nossa casa, todos somos capazes. Todos somos capazes. Vimos na parábola do semeador que a terra boa é a terra que produz bons frutos, 30, 60, outros 100 por um. Mas o que é a terra boa, senão a terra que é adubada, como nós dissemos aqui, essa semana mesmo? A terra aquela terra escura, misturada com palha, misturada com madeira, com a podridão, com a minhoca. Não é essa terra boa que produz bons frutos? Não é essa que a gente quer botar no jarro para ter uma planta ou uma árvore frutífera? Então, a alma humana, se ela quiser, ela pode ser essa terra. Então Deus não escolheu, não colocou algo especial. Somos nós, com as nossas imperfeições, e dependendo de cada um de nós, nós vamos produzir bons frutos. A terra boa é a terra da nossa alma. Só falta o ingrediente da vontade, o ingrediente do querer fazer produzir e dar bons frutos. Se fosse pedir perfeição aqui, não ficaria ninguém, né? Nenhum de nós. Lembraríamos daquela passagem de Jesus, quando ele manda atirar a primeira pedra àquele que tiver 100 pecados. Começa a se afastar a partir dos mais velhos. Os mais velhos. Então todos nós somos criaturas em luta, imperfeitas, porém capazes. Capazes. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, o orgulho nos impede de ir à frente, por orgulho. Mas hoje a gente vai falar da parábola dos talentos, justamente esses talentos que todos nós possuímos. Alguns possuem, como na parábola, 5, outros 2, outros 1. Então, para a gente se situar, vamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso Caibar também fala da parábola e essa interpretação, mas no Evangelho está no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, não se pode servir a Deus e o mundo. E ele começa aqui: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora de seu país, chama os seus servidores e lhes entrega os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a um outro 1, segundo a capacidade diferente de cada um. E partiu imediatamente. A parábola dos talentos é semelhante à parábola das minas, né? Aqui, quem narra a parábola dos talentos é Mateus. Quem narra a parábola das minas é Lucas, mas é a mesma parábola. Então, como ele colocou aqui, ele age conosco dessa forma. De acordo com a nossa capacidade, ele vai nos dar alguns talentos. São vários. Talento da inteligência, o talento da família, do lar, o talento do trabalho, do conhecimento, por exemplo, do conhecimento doutrinário, da doutrina espírita.
Então a gente vê que todos somos agraciados. Todos somos agraciados pelo mesmo amor do Pai. Cabe a nós multiplicar esses talentos. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o que é que eu estou fazendo com aquilo que eu possuo? O que eu faço com a minha família? Como já dissemos aqui, vemos crianças da nossa obra social que não tiveram o direito de ter um lar. O direito, elas não conquistaram isso, não desenvolveram isso. Nós temos um lar? Nós temos uma família? Que riqueza é essa? Ter uma família, ter um lar. E como eu administro isso? Ele continua aqui. Aquele servidor que havia recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou mais 5. O que recebeu 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que só recebeu 1 talento, cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro que recebera. Algum tempo depois, o senhor daqueles servidores voltou e chamou-os para que lhe prestassem contas. Aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me deste 5 talentos, eis aqui, além desses, outros 5 que ganhei. E o Senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras coisas. Participa da alegria do teu Senhor. Então, esse que multiplicou os 5 talentos por 10 são os bem-aventurados. Aqueles que chegam do outro lado da vida, ele está falando da vida futura, numa condição de felicidade, porque ele soube administrar bem a sua vida. Ele foi um espírito feliz. E o talento não é somente o dinheiro, é tudo que é da alma. O dinheiro, apesar de ser algo externo, mas é da alma como eu administrar a riqueza. Dependendo de como eu administrar, serei considerado um espírito feliz. Chegarei na continuidade da vida como um espírito feliz. A gente vê os apóstolos escolhidos por Jesus, todos multiplicaram seu talento, todos sem exceção. Trabalharam divulgando a doutrina do Mestre Jesus, com exceção de Judas, que enterrou o seu talento e acabou se suicidando. Nós espíritas, nós temos um mestre também. Temos o Mestre Jesus, o maior de todos os mestres, o nosso guia e modelo. Nós temos o Mestre Kardec, que trouxe a missão que foi dada a Kardec. O que foi que ele fez com a inteligência dele? Como escritor, poliglota, falava vários idiomas, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, quando foi chamado, o que ele fez? Só para a gente lembrar um pouco do nosso mestre Kardec, e a nossa responsabilidade é muito grande, porque ele nos deixou um grande legado, e é por isso que estamos aqui, por causa dos seus trabalhos. Eu vou pegar aqui uma das comunicações dada a Kardec, falando da missão dele. Vocês devem ler com calma o Obras Póstumas. Estamos sempre aqui, não é, estudando Obras Póstumas. Que livro rico! Kardec era extremamente caridoso, sempre foi. Antes de ser
Allan Kardec está aqui, falando da vida dele. Sempre ajudou aos mais necessitados, né, Carmen? E ele pergunta ao Espírito de Verdade o seguinte: bom Espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é prova para o meu amor próprio. Tenho com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém, do papel de simples trabalhador ao missionário em chefe, a distância é grande, e não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenho. Pergunta cumprida essa de Kardec, né? Mas a gente vê a modéstia dele, a humildade dele. Ele fala assim, por que essa preferência? Porque quando a gente vê ali na parábola dos talentos, o Senhor da vida dá 5 para um, 2 para outro, a gente acha assim, poxa, tinha que dar 5 para todo mundo, né? Uma visão humana. Não, ele deu 5 para quem poderia utilizar os 5. Se ele desse 5 para aquele que enterrou, ele ia enterrar os 5, do mesmo jeito. Então ele distribui segundo a capacidade. Será que eu vou falar Newton José, porque eu tenho certeza da minha resposta, mas vocês também se vejam nessa situação. Se o Espírito Verdade falasse comigo, me dando a missão de desenvolver a doutrina espírita, como fez Kardec, será que eu teria capacidade de fazer isso? Até vocês já fizeram assim com a cabeça, né? Além de mim. Não teria. Não teria. Então por que ele daria a mim essa missão tão espinhosa? Ele sabia que eu ia chafurdar. Ele sabia que eu ia falir. Então ele não me deu. Se eu vivi naquela época, ou um pouco antes, ou um pouco depois, ele me deu de acordo com a minha capacidade. Eu vou ler de novo a pergunta que Kardec faz, tá? Que é uma afirmativa. E vamos ver com calma também a resposta. Então, ele fala do talento que foi lhe dado. Vamos juntos. Tá bom o som para vocês? Tá? Aqui, melhorou? Isso, me ajudem, me ajudem para sair o som direito. Bom Espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande. E não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenho. Vamos ver a resposta. Entenderam a pergunta, a colocação de Kardec? Vamos ver então a resposta que o Espírito Verdade dará a ele. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres vencer. Então pede para o Kardec ser discreto, e ele era muito discreto. Isso serve para a gente, a discrição nos nossos afazeres. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Não te esqueças de que podes triunfar como podes falir. Olha só. O Espírito Verdade, que nós concluímos, alguns não pensam dessa forma, outros pensam
Eu penso que é o mesmo Jesus, principalmente pelas mensagens que estão no capítulo 6 do Cristo Consolador. O Cristo escolheu Kardec, deu-lhe este talento e disse: não te esqueça, você pode falir. Kardec poderia ter enterrado o talento? Poderia, porque ele não é espírito perfeito. Ele não é. Ele não é um espírito puro. Então, ele tem que passar ainda por provas, por expiações, como passou aqui na Terra. Eu não sei como está Kardec hoje, né? Deve estar lá perto de Jesus. Deve ter sido um daqueles apóstolos, né? Escolhidos por Jesus. Aí vem na sua caminhada. Vamos lá, olha o que ele diz. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Que ele ficou surpreso. Mais tarde você vai saber por quê. Não te esqueça de que podes triunfar, como podes falir. Pode vencer e pode falir. Nós também. Nós, com os talentos que temos, podemos triunfar, podemos falir. Homens que têm empresas, que têm subordinados, homens que trabalham em empresas, que são subordinados, olha, todos nós temos um dever a cumprir. Na sociedade, no lar, na instituição que frequentamos, seja lá qual for, no caso aqui a casa espírita. Neste último caso, quer dizer, se Kardec viesse a falir, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um homem. Olha, se você vir a falir, já tem um outro preparado para te substituir. Porque os desígnios de Deus não repousam sobre a cabeça de um homem. Porque a mensagem era muito importante para a humanidade. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Os estudiosos aqui da nossa casa estão sempre ouvindo isso. A gente está no processo. É uma questão de tempo. Essas verdades serem adotadas por todas as religiões. Por todos aqueles que pensam em Deus e que não têm nenhuma religião. Porque é fundamental praticar essas ideias, essas verdades, para que a Terra, o planeta Terra, se alavanque para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração não vai ter esse conflito. A gente vive uma tensão muito grande com as grandes nações, né? Tem um conflito ali, tem um lado belicoso, complexo, envolvendo grandes potências em antagonismo. E a gente fica com medo. Não é isso? No mundo de regeneração, isso não poderá mais acontecer. E para isso não acontecer, tem que haver amor, tem que haver fraternidade, tem que haver compreensão da vida. O que é a vida? O que é que eu estou fazendo aqui no palco da vida? Quem eu sou? Quem eu sou? As religiões ainda não conseguiram explicar isso para o homem. Religiões avoengas que passarão. Então, o papel da doutrina espírita é fundamental na transformação da humanidade, a transformação moral. Você tem a elevação intelectual e o progresso intelectual e o progresso moral. Então, a doutrina espírita é fundamental para esse progresso moral. Aí caminharão juntas o intelecto e a moralidade. Kardec fala disso aqui, quando ele fala lá na frente das aristocracias. Ele fala das aristocracias passadas, que era, primeiro vem a da força, do dinheiro,
agora da inteligência, né? Quem comanda, a aristocracia é quem comanda. E a aristocracia do futuro será a aristocracia intelecto-moral. Então, os nossos dirigentes terão que ter desenvolvimento intelectual e moral. Aí muda tudo. Mas isso só vai mudar com um conhecimento dessas verdades. Sou imortal, mantenho a minha individualidade, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação e por aí vai, o livre-arbítrio. Porque nessa parábola dos talentos está intrínseco ali o livre-arbítrio. Olha o Espírito Verdade respeitando o livre-arbítrio de Kardec. Ó, pode falir. Se falir, tem outro. Mas você é capaz. Se ele não fosse capaz, ele não teria dado. Tudo que vocês têm é porque vocês conquistaram. Vocês são capazes. Nós somos capazes. Quando Deus, o Criador, o Pai de todo o universo, quis que a Terra saísse de um estágio primitivo para um estágio de expiação e prova, um momento também muito mais delicado do que o atual nosso, um momento de violência, de turbulência, vem Jesus. O próprio Cristo, aquele que recebeu do Pai, das mãos, né? Quer dizer, estou usando aqui uma metáfora, das mãos de Deus, porque Deus não tem mão, né? Como co-criador, o planeta Terra ser desenvolvido, desde o princípio, do princípio. Jesus já era o Cristo, ele é o enviado. O Cristo significa enviado, ele já foi enviado. Ele vem trabalhando o planeta desde a sua formação, quando não havia nenhuma espécie de vida, acompanha todo o desenvolvimento das espécies, chega o homem primitivo e Jesus, chega um momento que Deus, está na hora de alavancar esse planeta. Eu tenho que falar de amor, eu tenho que falar da vida futura, isso tem que ser eu, não pode ter falha. Aí é comigo. Não tem coisa que a gente diz, ó, isso é comigo, eu é que tenho que resolver. Jesus fez assim, é comigo, eu que tenho que resolver. Aí ele veio à Terra. Ele veio à Terra e a gente já sabe o que aconteceu. E até hoje, o homem ainda não compreendeu o que Jesus trouxe. E a visão dele futurista, assim, olha, vocês não vão entender nada mesmo, vocês vão esquecer o que eu falei, vocês vão deturpar o que eu falei. Então eu vou enviar um Consolador, que vos fará relembrar tudo o que eu tenho dito e vos ensinar muitas coisas. Porque ele não podia falar tudo, porque o alcance do homem ainda não atingiria o conhecimento que ele teria que trazer para a gente. Então ele se limitou àquilo. E a gente vem aí pelejando, se debatendo nesses 20 séculos. Todos nós. E olha como nós somos imperfeitos ainda. Mas olha como Ele está depositando em nós confiança, nos dando talento. A gente continua aqui. Nós vivemos o século passado. Nós vivemos o século retrasado. Nós vivemos o milênio passado. O milênio retrasado. Somos nós. E Jesus, como divino pastor, investindo. Aí dá a Kardec essa grande missão para quê? Para nós melhorarmos, para nós alavancarmos o nosso progresso moral. Por nós. Jesus veio por nós. Kardec, a doutrina espírita, veio por nós. E o que nós vamos fazer da doutrina? Mas vamos continuar aqui. Depois a gente vai ver o que Leon Denis diz sobre isso. Continua o Espírito Verdade respondendo a Kardec. Vamos lá. Neste último caso, um outro te substituirá,
pois os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um homem. Não fala, pois, jamais de tua missão. Seria o meio de fazê-la fracassar. Olha ele aí, falando da descrição de Kardec. A gente, quando quer fazer um empreendimento qualquer, a gente tem que fazer silêncio, né? Se vazar, temos tudo para falir. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada. E nada fizeste ainda. Olha só. A tua missão, ela só vai ser justificada quando a obra estiver pronta. Você não fez nada ainda. O Espírito de Verdade tinha meias palavras com Kardec. E o Espírito de Verdade ficou, meu irmãozinho, que bom que você está aqui. Não, ele era firme. Esses espíritos grandiosos sempre foram firmes, bondosos e firmes. Sabiam o que queriam. Se a cumprires, os próprios homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Olha aí. Então depende de Kardec, do livre-arbítrio de Kardec, de multiplicar aquele talento. Ele já tinha o talento da inteligência. Ele tinha a retidão do seu caráter. Ele já tinha. Foi-lhe dado mais essa missão. Ele aí com 55 anos de idade. Aí a gente vai dizer assim, eu estou velho? Não. Ninguém está velho. E aos mais novos, a Joana d'Arc foi dada com 18 anos. Ela tinha 18 anos. Ao Chico, a mesma coisa, né? Desde novinho. Ao Altivo, nosso irmão Altivo, a mesma coisa. Com 22 anos, ele já dirigia o Leon Denis. Já era o Leon Denis. Então, a cada um, no seu tempo, chega às nossas mãos aquilo que a gente deve desenvolver. Pena que eu vou ter que andar rápido, porque eu mesmo, eu estou gostando do raciocínio, daqui que não é meu, né? Espero que vocês também estejam gostando. Aí ele continua aqui, tem uma outra resposta. Com relação a isso, eu vou abrir aqui um parênteses, porque Leon Denis, ele era o espírito substituto de Kardec. Tanto que ele desenvolve, ele dá continuidade à doutrina. A gente pega as obras de Leon Denis, tem como base o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, as obras doutrinárias. Olha o que Kardec, eu já disse para alguns aqui na casa estudando, o que Leon Denis, melhor dizendo, diz a respeito da doutrina espírita. Eu estou me apegando mais à doutrina espírita porque esse ano teremos muito trabalho aqui em nossa casa. Então vamos lá. Abre aspas para Leon Denis. O espiritismo será o que dele fizerem os homens. Similia similus. Que significa semelhantes curam através dos semelhantes. Ao contato com a humanidade, as verdades mais elevadas desnaturam-se. Às vezes, se velam. Elas podem se tornar uma fonte de abusos. Olha só o talento. A gota de chuva, conforme o ponto que cai, permanece como pérola ou se transforma em lama. Bonito isso, né? De novo eu vou ler. Eu não canso de ler isso. O espiritismo será o que dele fizerem os homens. Similia similus. Ao contato com a humanidade, as verdades mais elevadas desnaturam-se, às vezes se velam. Elas podem se tornar uma fonte de abusos. A gota de chuva,
conforme o ponto que cai, permanece como pérola ou se transforma em lama. O que fizeram com o cristianismo? Quantos abusos, se tornou fonte de abuso nas mãos de muitos. E se perdeu, praticamente se perdeu. É a doutrina espírita que vem trazer o cristianismo de volta e colocá-lo nos seus devidos trilhos. Olha a nossa responsabilidade. Aí muitos não gostam quando a gente pede para estudar. Ah, mas eu já fiz o curso ali e acolá. A gente precisa estudar, precisa conhecer, para poder trabalhar corretamente e não desviar como foi desviado o cristianismo. Deturparam completamente os ensinamentos do Cristo. E Jesus sabia disso, por causa das nossas imperfeições. Por isso ele diz, repetindo, eis que vos enviarei o Consolador, que vos fará relembrar tudo o que tenho vos dito e vos ensinará muitas coisas. Nós estamos aqui com um Consolador na mão. Nessa casa abençoada, dirigida pelos Espíritos, não por mim, pelo presidente da casa ou pela Gracilde, não, dirigida pelos guias, que ouvem, são os Espíritos do Senhor, que ouvem a mensagem superior, a mensagem do Cristo, traz para a gente e a gente procura colocar em prática. E a nossa parte é divulgar, estudando, trabalhando, botando em prática o amor ao próximo. Essa é a nossa parte. Amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Ou o grande ensinamento, que ele resumiu toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí continua Kardec, que recebeu esse grande talento. Ele faz uma outra pergunta interessante. É grande a pergunta. Certamente não tenho desejo algum de vangloriar-me de uma missão da qual creio eu mesmo com dificuldade. Olha de novo a humildade de Allan Kardec. Ele não quer se vangloriar de uma missão que ele acha que vai ter dificuldade. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo vossa assistência dos bons espíritos para ajudar-me a sustentarem-me na minha tarefa. Então, ele não se sente capaz, pede a ajuda do Espírito Verdade e a dos bons espíritos. Kardec orava diariamente, várias vezes ao dia. Ele pedia ajuda aos espíritos. Está aqui, está em outras passagens, né, Carmen? Nós aprendemos muito aqui nesse livro, né, Carmen? Que livro delicioso. Então, ele orava toda hora. Os guias da nossa casa têm pedido, têm nos orientado. Peçam ajuda, não é? Aí, gente, de novo, repetitivo, falando a mesma coisa. Mas se está falando a mesma coisa é porque nós não estamos pedindo ajuda como deveríamos. Peçam ajuda. Porque a gente se perturba mesmo. A gente se deixa pela terra adubada, a gente se deixa levar, às vezes, por seduções, por paixões. Então temos que pedir ajuda, pedir força. Quem nos seduz? Espíritos imperfeitos, como nós. Então, eu preciso de espíritos superiores para que não me deixe seduzir. Ó, a Dilane está querendo me levar para lá. Gracilde, me ajuda. Você é mais forte que a Dilane. A Gracilde vai perguntar, você quer que eu te ajude? Quero. Ela vai me dar a mão. Mas se eu não quiser,
você é arrastado pela Adilane. Os espíritos agem assim. Os sedutores tentam nos tirar do bom caminho. Porém, os espíritos superiores estão sempre prontos a nos estender as mãos, desde que a gente queira. Aí, olha a resposta de que os espíritos dão a Kardec. Nossa assistência não te faltará. Podemos afirmar para nós, trabalhadores dessa casa, a assistência dos nossos guias não nos faltará. Nunca nos faltou, não nos falta e não nos faltará. Mas ela será inútil, olha só, essa assistência será inútil se de teu lado não fizeres o que é necessário. Não está lá escrito, o mestre não trouxe vigiai e orai? Não é só orar, você tem que vigiar. A minha assistência vai ser inútil se você não fizer a tua parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Vocês sabem que não é fácil estar à frente de um trabalho qualquer. Mas se fomos colocados aqui é porque temos capacidade. Então precisamos fazer a nossa parte. Será inútil se não fizeres o que é necessário. Tens teu livre arbítrio. Uma das potências da alma. Tens o teu livre arbítrio. Todos nós temos o livre arbítrio para enterrar o talento ou para multiplicar o talento. Todos nós temos o livre arbítrio ao agir dentro da casa espírita. Cabe a ti usares como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Caramba! Olha como é que age o espírito superior, ou como agem os espíritos superiores. Tens o teu livre-arbítrio. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Nenhum de nós aqui é constrangido a fazer coisa alguma. Nós, da direção da casa, impomos o estudo, as regras, o trabalho. Vocês estudarem ou não, ajudarem ou não, livre-arbítrio. Nós também não estamos preocupados com isso. Nossa preocupação, o nosso dever é dar oportunidade a todos conhecerem, a todos trabalharem. Nós temos o livre-arbítrio. Isso é respeitado. Eu ouvi do Dr. Erma, através de uma médium, lá na Casa do Caminho, dizer o seguinte para a pessoa: em terra de livre-arbítrio, nem Deus coloca os pés. Se é que Deus tem pé também, né? Em terra de livre-arbítrio, nem Deus coloca os pés. Livre-arbítrio. Quantos já passaram por aqui e seguiram seus caminhos? Livre-arbítrio. Quantos já passaram por aqui, retornaram? Livre-arbítrio. A casa sempre estará de portas abertas para receber a todo mundo. A gente aqui aperta sim pela disciplina, mas não é só com o meu filho, é com a minha filha, é com todos, somos todos. Gracilde, sexagenária, quebrei teu galho, hein? Com todos nós, mas eu também sou apertado, eu também sou. Eu recebo ordens. Nós cumprimos desígnios superiores. O meu livre-arbítrio está em atender aos desígnios superiores ou não. Mas eu só recebo ordens e passo para vocês, como dirigente da casa. Mais nada. Mas vamos lá. Estamos nos 10 talentos. Eu vou ter que correr para os 2 e por 1, né? Quais as causas que poderiam fazer-me fracassar? Seria insuficiente da minha capacidade? Essa é a última pergunta. A gente está resumindo aí, na verdade, todos os talentos. O que recebeu 5, o que recebeu 2, o que recebeu 1.
Aí Kardec perguntou, então o que eu posso falir? É falta de capacidade? Vamos ver se a resposta dada a ele serve para a gente também. Ele diz o seguinte aqui. Não. Quer dizer, não é por falta de capacidade. Capacidade você tem. Senão não te daria isso. Certo? É o que o Espírito de Verdade está dizendo. Não é por falta de capacidade. O que vai fazer falir então? A missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude. Previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Olha só. Isso ainda não aconteceu, mas o trabalho dele foi isso, por isso que caíram em cima dele. Vocês não sabem o quanto ele sofreu, principalmente quando ele defrontou-se com a igreja, quando lançou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali ele recebeu pedradas fortes. Não penses que te bastará publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não, ser-te-á preciso expor tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados, conjurarão tua perda, estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição. Mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Sucumbirás mais de uma vez sob o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e até de tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Olha a missão do Kardec, olha o talento, olha o que ele ia sofrer. Você poderia até viver mais, você vai morrer antes do tempo, hein? Sofrerá traições, até de quem você confia, sofrerás perseguição, enfim, tudo que vocês ouviram aqui. Por que nós não podemos sofrer? Por que nós queremos virar as costas no primeiro embate, na primeira dificuldade? E muitas vezes com o nosso próximo, não é com Jesus. Porque quando você vira as costas, você vira para o Cristo, você vira para a causa. Depois vai se lamentar, tudo bem. Deus perdoa sempre. A gente fala, Deus nem perdoa e nem condena, porque Deus é amor. Então, o perdão, ele faz parte do nosso crescimento. O perdão faz parte. Porém, perdoar não significa que você não vai ter que corrigir aquilo que você fez. Você vai ter que corrigir. Ou nessa, ou em outra encarnação. Terá que refazer o caminho. Será que não é melhor a gente fazer logo agora? Está difícil, mas pode ser mais difícil ainda. A gente está lutando contra um inimigo invisível, feroz, que não quer a mudança do planeta, porque a doutrina veio para essa mudança. Então todos nós lutamos, todos nós somos... a palavra que eu usei ainda agora, os espíritos inferiores, o que eles fazem conosco? Seduzem. Todos nós somos seduzidos. E os guias aqui da casa sabem disso, por isso eles nos protegem, por isso eles nos ajudam. Mas a gente precisa querer a ajuda deles. Para que esse talento que foi nos dado a todos nós possa frutificar, possa multiplicar. E no final a gente dizer assim, poxa, cumpri com o meu dever. Muito obrigado, Senhor. Porque nós não sabemos quantas vezes já estamos retornando para desenvolver esse talento em nós.
A hora é agora. O momento é esse. Quantos vêm aqui com mediunidade ostensiva, querendo que aquilo se apague, que se tire aquilo dele? E a gente diz, não tem cura. Não é doença e nem tem cura. Isso é para sempre. Ou você trabalha, ou convive com essa dor aí, até desencarnar. Vai desencarnar, vai continuar com a dor, vai continuar com a depressão, com o desequilíbrio, vai reencarnar com a mesma dor e vai ter que se corrigir. Uma hora vai ter que trabalhar. Então é melhor fazer agora, não postergar. É agora, a hora é essa. Então, quanta coisa Kardec sofreu. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sob seus passos urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Não poucos recuam. A gente não encontra isso na nossa estrada? Não encontrou? Não encontra sempre? Para tais missões não basta a inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus, é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência, e tanto para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito através de medidas ou de palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação, estar pronto para todos os sacrifícios. Olha essas palavras: devotamento, abnegação. Vês que tua missão será subordinada à condição de que depende de ti. Interessante, né? Tem uma outra mensagem ali para ele que ele confirma, depois tem uma outra mensagem, mais para frente ele confirma que passou por tudo isso que o Espírito Verdade o alertou. A vida não é um jardim florido, não. A vida é de trabalho, a vida é de luta. Quando Jesus vem trazer a espada é na nossa alma. A luta do homem velho com o homem novo. E para a gente encerrar, tem 3 minutinhos, olha o que diz aqui, mensagem que eu gosto muito de ler, medito sobre ela, que está aqui no capítulo 2, ele falou da luta e o devotamento, que é de uma rainha de França, é uma realeza terrestre, que ela diz assim, a gente vai encerrar com essa mensagem, tá? Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? Ela era a rainha, né? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me acompanhou até o túmulo. Isso vai acontecer com todos nós, hein? Rainha era eu entre os homens. Rainha, pensei de entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes. Nós temos uma obra social aqui. Como nós olhamos para os nossos irmãos?
Quem sabe vamos chegar lá, Dona Luzia, me ajuda. Não, seu Newton, o senhor era o presidente lá da casa. Não, Dona Luzia, eu fiz errado, preciso da sua ajuda. É o que ela diz. Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre, porque não usam uma roupa de marca igual a minha. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, olha as palavras do Espírito Verdade, ela utiliza aqui. É preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Isso não está ao alcance de todos nós? Isso não é um talento que todos nós possuímos? A gente não pode ser benevolente com todos? Não pode ser caridoso com todos? A gente não pode ser humilde? Ter um pouco de humildade? Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. E esta casa é uma casa de se enxugar lágrimas. Oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. E último parágrafo. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada, né? Que é a humildade, a abnegação, a caridade. A gente pensa no ter. A gente teve lá a Grande Depressão, 1920, né? Foi 20, 30? A Grande Depressão, muitos suicídios. 29. Eu falei 20 ou 30, eu sabia que estava ali pertinho. Estamos caminhando para isso, hein, gente? Podemos ter dinheiro no bolso e não ter como comprar ou o que comprar. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Aqui ela se mostra humilde, essa rainha que não se identifica. Ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Se a rainha não teve lá uma boa chegada, não adianta eu chegar com o meu crachá, que também não vai resolver, não. É o que eu estou fazendo do talento que me foi dado. Obrigado pela paciência de vocês. Um feliz final de ano, de festas, de harmonia com seus familiares. Um feliz ano de 2024. Muito trabalho nos aguarda aqui na casa. Obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Nós agradecemos ao companheiro pelas palavras que ele nos trouxe e passamos a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos manter os nossos olhos fechados, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. É um momento só nosso,
Vamos aproveitar bem esse instante de silêncio, de paz interior. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus. Que possamos enfatizar o Evangelho de Jesus, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 7, quando ele disse: eu sou o grande remédio das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Jesus disse para nós, ele é o médico dos médicos e traz o remédio, o bálsamo curador, que nesse momento elevamos os nossos pensamentos, pedindo a esse médico o remédio curador, que alivie as nossas dores, as dores do mundo, da humanidade. Peçam o remédio, peçam que haja paz na humanidade. Peçam que haja paz entre todos nós, que possamos sentir esse remédio, que possamos sentir essa paz que é de Jesus, que é do nosso Mestre, o enviado de Deus, o Pai maior, e que tudo o que possamos pedir, que podemos lembrar e pedir permissão de Deus. Nada será feito se não houver a permissão do Pai. Já diz o nosso Mestre: nada sou sem a permissão do Pai. Antes da nossa prece final, nós vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês, amados do Pai. É com grande carinho, amor e satisfação que findamos mais um ano de trabalho juntos. Que no próximo ano
Com a permissão de Deus, Pai de amor e misericórdia, continuemos juntos nos árduos trabalhos, alavancando o progresso, cuidando, abraçando, abrigando, aconselhando, falando do amor do Pai, enfatizando o Evangelho de Jesus e cumprindo com os mandamentos do Mestre. Hoje, nesta reunião singela, poucos ainda sabem o significado de uma confraternização cristã. O significado de todos reunidos com palavras que soam o amor entre os cristãos, espíritas, entre as religiões, entre encarnados e desencarnados. Que não só nesse dia em que se comemora o nascimento do Cristo, se unam para se despedirem do ano. Que se mantenham unidos, se perdoando, dando boas-vindas ao ano novo. Permitam que Jesus seja o guia e modelo que devem seguir e se mantenham unidos também para os trabalhos e estudos do Mestre Jesus. Abracem-se em prol do amor maior. Corrijam-se dos maus hábitos que ainda têm. Estejam unidos em meio às dores que virão, diante das pedras que surgirão no caminho da vida. Caminhem sem reclamação. Sejam fortes. Lembrem-se que as dores surgem causando sofrimentos avassaladores, tristezas, angústias. As doenças de muitos podem ser um sinal de Deus para lhes mostrar a necessidade de trabalho, do amor ao próximo. Mesmo que vocês não estejam bem, não se aproveitem dos irmãos de longa caminhada terrestre. Façam preces pelos mais necessitados para que possam ter forças para se levantarem. Não julguem quem lhes ofendem. As chagas causadas pelas ofensas formam cicatrizes divinas e com elas serão mais fortes e confiantes, terão mais fé e mais amor. Se revidarem tais ofensas com as mesmas palavras de ódio, com calúnias, irão se igualar ao outro, abrindo brechas, se conectando com o mal, se deixando cair, sem ter como se levantar. Ficar triste pela ingratidão dos outros é entrar na prisão, onde a penitência é a mágoa, algemado pelos ressentimentos. Todos os sentimentos contrários ao amor são capazes de causar doenças graves no coração. Suportem as lutas e as dores, que são provas e expiações, que não são castigo e fazem parte da caminhada do espírito imortal. É necessário que passemos por tais dores para libertarmos o espírito imortal que somos e alcançarmos voos rumo à perfeição de Deus, e em meio a elas termos a oportunidade de aprender a fazer o certo, de perdoar mais, de abraçar mais, de entender que somos todos, mas todos filhos do mesmo Pai. Pensem nas dificuldades que aprendem e se fortaleçam. Nada é fácil. Somente para os acomodados que permanecem estacionados, tudo parece ser fácil. Portanto, não se desesperem com as guerras, a fome, a miséria que os cercam. Façam preces, peçam ajuda e saberão como agir. Jesus e Kardec. Paz a todos, um irmão guia trabalhador do Cristo. E assim, Senhor Jesus, te pedimos que abençoe a direção espiritual da nossa casa, em nome do nosso querido amigo altivo, e a direção material, para que o nosso SEAP, a nossa casa de amor, continue crescendo e abrigando, material e espiritualmente, a todos que aqui adentrarem. Mas que o sentimento de amor profundo esteja sempre presente em todos os corações. Que a tua paz, Senhor, que a tua luz nos envolva agora e sempre. É com a tua permissão, Jesus, com a permissão dos espíritos amorosos que aqui trabalham, o nosso altivo, Antônio de Aquino, o nosso querido mestre Allan Kardec e toda a coluna de espíritos que aqui sustentam e nos fortalecem sempre. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião de estudos na manhã de hoje. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um sábado